Nesta semana, aqui no livro Letrar, nós vamos encerrar os encaminhamentos relacionados à história A Sopa de Pedra. Todos os encaminhamentos que encerram essa narrativa estão apresentados aqui na página 17 do livro. Você pode então iniciar esses encaminhamentos solicitando à criança que se recorde dos acontecimentos da narrativa, e isso ela pode fazer por meio da observação das ilustrações e talvez, se você desejar, por meio da apreciação da animação dessa história que nós disponibilizamos nesta apresentação. Bom, depois disso, pergunte para a criança até onde essa história foi relida por você, com a sua ajuda. E assim ela vai identificar, portanto, que a história foi apresentada ou reapresentada até a página 12. E nesta semana, então, vocês devem realizar a leitura das páginas 13 e 14, tá certo? Bom, como nas outras ocasiões, nós sempre sugerimos que você realize a leitura apontando as palavras que vai pronunciando. Assim, a criança pode acompanhar o ato da leitura realizada por você e vai ampliando seus conhecimentos sobre como funciona o nosso sistema de escrita. Depois da leitura do trecho, que você pode fazer mais de uma vez, converse com a criança sobre os acontecimentos narrados aqui e também proponha a ela que observe a ilustração e perceba o que será que está faltando nessa cena. Bom, é esperado que a criança perceba, portanto, que estão faltando os pratos e tigelas nos quais as pessoas apreciaram, saborearam a sopa. Então, ela pode elaborar os desenhos desses itens, desses utensílios, aqui nessa página 13 do mini-livro, tá certo? Depois disso, apresente este encaminhamento que está aqui na página 17 do livro Letrar. Crie essa situação hipotética, peça para a criança imaginar que ela está fazendo parte dessa história e que está experimentando, saboreando a sopa. O que será que ela diria? Qual seria o comentário dela sobre a sopa de pedra? E assim, quando a criança lhe contar qual comentário ela faria sobre este assunto, você pode registrar neste balão aqui na página 17 do livro. Ou então a criança mesma pode registrar a sua frase, o comentário que faria sobre a sopa. Bom, nesse caso de escrita espontânea, a criança vai escrever da forma como ela consegue. É importante que numa folha à parte você anote a frase que ela registrou aqui para depois poder compartilhar com o professor dela, tá certo? Bom, depois disso vocês podem se dedicar então à última parte, à última página do mini-livro, aqui na página 14, portanto. E da mesma forma, efetue a leitura apontando as palavras que estão sendo pronunciadas. Faça a leitura mais de uma vez e assim a criança então se dará conta dos últimos acontecimentos que encerram a narrativa. E depois disso e de conversar com ela, então, você pode perguntar como ela ordenaria estas cenas que estão aqui disponíveis no livro de material de apoio na página 99. A gente aplicou 4 ilustrações do velho homem que retratam exatamente as ações dele nessa última parte da história. Então, peça para a criança recortar todas elas e desafie a criança a ordenar, a colocar elas em determinada ordem que evidencie as ações que foram ocorrendo, praticadas por esse velho homem, nesse finalzinho da história. Veja, depois de ordenar as cenas, você pode reler o trecho para que a criança possa constatar se a ordem que ela deu às ilustrações estão corretamente posicionadas, se as imagens estão corretamente posicionadas. Ou então, o que você pode fazer é, logo que a criança tenha recortado as imagens, você pode realizar a leitura desse trecho por partes. Assim, você fazendo pausas, a criança tem a oportunidade de perceber qual das imagens corresponde a essa parte que você leu e assim ela vai ordenando, portanto, inclusive ela pode posicionar nessa ordem conforme ela está revendo com a sua ajuda, na releitura do texto, ela vai posicionando os cartões aqui até que você conclua a leitura dessa última parte. Assim, os cartões estarão também devidamente ordenados e aí ela pode efetuar a colagem aqui, tá certo? Numa outra ocasião nesta semana, que tal convidar a criança para registrar a receita da sopa de pedras? Veja, para poder elaborar esse registro, você precisa evidenciar para a criança que há um espaço específico para os ingredientes, outro para os utensílios utilizados na receita e depois para o modo de fazer.
Bom, você pode explicar a ela que essas duas partes podem ser registradas por meio de desenhos. E o modo de fazer, o como fazer, ela pode ditar para que você registre aqui, tá certo? Então combine com a criança, vocês podem inclusive retomar as partes da história para que ela vá se recordando quais ingredientes e a ordem em que eles foram sendo acrescentados à sopa e quais utensílios também foram necessários. E depois, no momento de registrar o como fazer, a criança dita e você pode ir registrando com lápis grafite. Porque com o lápis vocês podem depois retomar o texto e apagar trechos, ampliar, alterar palavras, enfim. A criança pode ser incentivada justamente a perceber aspectos do texto que podem ser aprimorados. E aí você auxilia nesse sentido, tá certo? Bom, combine com a criança essa forma de registro e assim iremos concluir, portanto, todos os encaminhamentos relacionados à história A Sopa de Pedra. E a minha última sugestão, que tal se vocês se inspirassem nessa história, nessa bela história, e selecionassem uma receita de sopa para preparar aí em casa para todos os familiares saborearem? Veja, será uma boa oportunidade de reunir toda a família em torno de um prato saboroso, feito com cuidado e especialmente com a ajuda da criança, e além disso, pode ser um momento também de um agradável bate-papo, como aconteceu na narrativa. Então essa é uma sugestão que pode encerrar esses encaminhamentos, preparando a criança para uma próxima narrativa que virá.